Bom dia, pessoal. Estamos aqui hoje para apresentar a nossa dinâmica, tá? E a abordagem do nosso tema vai ser sobre tecnologia. A gente vai falar sobre como a tecnologia tem impactado a empresa, né? Tanto aqui dentro da RH como fora para os nossos colaboradores. E hoje eu estou aqui com o colaborador Ronaldo Lizardi e eu vou conversar um pouquinho com ele, né, Ronaldo? Ronaldo, bom dia. Bom dia. Queria saber, para começar, quantos anos faz que tu trabalha aqui com a gente na empresa? Eu trabalho há exatamente agora em janeiro do ano que vem, vai fechar 7 anos. Gosta de trabalhar aqui com a gente? Sim, sim. Eu queria te perguntar se tu acha que tem alguma coisa que a empresa poderia melhorar, fazer alguma melhoria, tanto no teu ambiente de trabalho quanto em relação à comunicação, se tem algo que tu acha que poderia melhorar na empresa. Olha, para ser sincero, eu até já falei para ele, já falei para o Abraão, eu não tenho que reclamar de nada, assim, sabe? Eu, para mim tá tudo bom. Só o que tá com problema assim é o negócio da produção. O tema abordado é a tecnologia, vamos vamos colocar ali o ponto eletrônico no aplicativo de celular como o tema nosso. Então. Hoje a gente tem, pessoal, só para vocês compreenderem, né? O nosso ponto, alguns batem o ponto ainda na Next, outros têm o aplicativo do app e outros têm o aplicativo Marcação 2.0, né? Então, por exemplo, hoje mexendo no celular do Ronaldo, ele tem 3 aplicativos no telefone dele, o Next que ele usava antes, o app que ele também tem ali para poder usar e o Marcação 2.0 que é o que ele utiliza, né? E são 3 aplicativos para fazer uma única função, que é bater o ponto. E mesmo assim, conversando com ele, ele disse que ele não consegue, às vezes, bater o ponto e muitas vezes ele tem que entrar em contato com o Abraão, para o Abraão estar podendo fazer o ajuste para ele, porque o login dele cai. E aí ele precisa de auxílio para poder se logar novamente, para poder bater o ponto. Não é isso, Panal? Até tem que ajudar o Até ele negócio. precisa de ajuda, né? Então a gente detectou que a tecnologia, apesar dela ser algo muito bom e que vai vir cada vez mais forte, fortalecendo e crescendo, ela impacta às vezes na vida de algumas pessoas, que nem a do Ronaldo, né? Hoje ele tem 3 aplicativos para bater o ponto, e ele tem também o Mentor, que é o aplicativo do banco, e existe também o Ipo, que também é um outro aplicativo. Então a tecnologia ela vem vindo forte, mas a gente detectou que a gente precisa ter treinamentos para poder ensinar os colaboradores a estar mexendo nessas tecnologias, né? Então, hoje, por exemplo, o ponto dele está deslogado, ele precisa da ajuda do Abraão para poder logar, não impossibilitando ele de bater o ponto. Então, a gente vai abordar esse tema, que é como a tecnologia tem impactado na vida dos nossos colaboradores aqui na empresa, né, Lucas? Isso aí. Ronaldo, já houve inconsistências no registro mensal em que tu teve que se deslocar até o escritório para poder ajustar os dias que tu trabalhou? Já aconteceu uma vez. Que eu fiquei. ah, eu acho que eu não tinha. Não tô lembrado agora, mas já aconteceu de. Já aconteceu Já isso aí. aconteceu de tu ter que vir até o escritório. Tá. E assim, ó, como os aplicativos geralmente precisam de internet para funcionar, o teu telefone hoje tem disponibilidade de internet pessoal, tua mesmo? Ou depende do local para poder registrar esse ponto aí? Depende do local. Eu não tenho internet. E o local onde tu trabalha hoje disponibiliza a rede Wi-Fi? Aí tu Ah, consegue registrar, né? ah, no setor que eu estava antes, no início aí, não chegou a tempo que estava sem luz, né? Uhum. Eles estavam se ajeitando ali, né? Esse negócio do governo ali, da defesa civil de Italina. Aí ali ficou, eu acho que um mês, mais pouco, acho, sem luz. E Aí nesses, não tinha internet, não tinha nada. e nesses 7 anos que tu trabalha com a empresa ali, ah, o ponto eletrônico, ele facilitou para vocês? Facilitou bastante para vocês. E dentro desses 7 anos ali, hoje, ele alinhou ou ele ainda encontra
inconsistência que tu tem que vir até o escritório. Ou entrar em contato pelo telefone. Isso. Como eu te falei, é, às vezes sai fora do, assim, sai fora do ar, né? Vamos dizer assim. Sim. Aí a gente não consegue fazer. E quando é Que implantado, nem tá agora, assim, eu tento ali, eu até tento ali, bater no ponto, mas não registra. não registra. E quando é implantado esse novo sistema, esse novo aplicativo ali, como a empresa leva até vocês ali, a empresa ela aplica já a adesão do aplicativo ou ela faz um teste para depois fazer a contagem, né? Fazer valer esse aplicativo ali para registro do ponto. Isso é feito. Que nem aqui, ele me passou e é feito. Ele passa direitinho como é que faz, faz o teste direitinho. Os testes são feitos já em funcionamento. Ele não tem um ensino antes de efetivamente ser. Tem um ensino antes. Ok. Acho. Pessoal, então é isso. A gente detectou que tem. Hoje a empresa faz com que o funcionário, para ter tudo completo no celular dele, precise ter mais ou menos aí 4 aplicativos, né? O que não é viável para algumas pessoas. Então a gente detectou esse problema no ponto, né? Na tecnologia, mais no ponto em si. E a gente vai estar conversando um pouquinho também com o encarregado dele, que é o Abraão, para poder entender melhor como que funciona a logística quando ele não consegue, ele ou outros colaboradores não conseguem estar batendo ponto. Muito obrigado, Ronaldo, pela tua atenção. Bom dia. A gente entrevistou hoje um dos nossos colaboradores, de um dos nossos contratos, e a gente questionou ele algumas dificuldades, o que a gente pode melhorar, né, em relação às tecnologias, e ele nos trouxe algumas dificuldades de acesso aos aplicativos, pela forma como tem 2 ou 3 aplicativos, às vezes os acessos caem, aí tem que ter internet para acessar de novo. Tem muitos aplicativos que até nem precisa de internet, mas aí às vezes quando cai o login, a pessoa tem que acessar de novo, daí acaba que precisa da internet. E aí a gente vai buscar uma solução para tentar resolver essas questões, para melhorar mesmo e diminuir esses problemas. E a gente trouxe aqui um dos nossos colegas do operacional, o Abraão, que vai nos ajudar a tentar resolver e melhorar as coisas. Bom dia, pessoal. Muito importante isso que vocês estão fazendo, entrevistando o pessoal, né, dos contratos. E realmente vocês levantaram algo que é bem complicado, sabe? Esse sistema, a tecnologia está sempre inovando dentro da empresa aqui, sempre crescendo, né? Só que às vezes cresce, mas falta alguma coisa, sabe? E é algo muito importante que nem o nosso colaborador relatou que tem problema no ponto não saído. Essa dificuldade é com vários, sabe? Eu acho que é quase 100% tem a dificuldade. Há uma dificuldade, tem uns que conseguem, né, que já trabalham mais a tempo com tecnologias mais avançadas, conseguem acessar, mas mesmo assim tem uma certa dificuldade com o aplicativo do ponto. Não só do ponto, do banco, daí vários aplicativos que a gente tem hoje. E realmente, o aplicativo daí, marcação de ponto 2.0, que a gente usa hoje, eles dão alguns problemas. Às vezes desloga, quase sempre desloga, sai do login e tu precisa de internet para poder logar, tanto no marcação de ponto 2.0, tanto no API HCLC. Porém, o API ele funciona sem net offline. Ele marca o ponto offline. Mas se ele sair do login offline, tu não consegue entrar nele. Entendeu? Então precisa de internet. E por muitas das vezes tem lugar que não tem internet. Hoje a maioria tem internet, mas tem lugar que ainda não tem internet, não tem Wi-Fi. E o nosso colaborador não tem dados móveis celular.
E aí fica difícil, né? Quem tem que ir lá na esquina, tem que pegar o Wi-Fi aqui para poder bater ponto. Mas mesmo assim, sabe, gera bastante transtorno. Sabe nos dizer qual que é o aplicativo que os colaboradores reclamam mais, que tem mais problemas mais problemas técnicos, que deslogam mais, sabe? O aplicativo que mais dá problema é o DAWAP. O DAWAP é DCMC, né? Que é um novo agora que foi implantado depois da marcação de ponto 2.0. O porquê? Porque tem atualizações que ele faz no sistema deles que saem do login das pessoas, dos nossos colaboradores. E eles acabam ficando sem ponto. O que acontece? Não consegui marcar o ponto, enche o celular de foto. Eles vão lá, me mandam foto aqui no pulso, sabe? Para registrar que eles estão ali. Porque no momento não tem o que eu fazer por eles. Porque precisa ser no telefone deles, não no meu. E aí depois, no outro dia, eu vou lá, ajeito certinho o sistema, o ponto deles. Porque eles trabalharam, né? Tem que estar batido o ponto deles. E depois eles vêm até o escritório, eu vou na minha noite de fiscalização, o que eu passo lá, eu arrumo para eles. Mas mesmo assim, sempre dá problema. Então, tu como encarregado desse contrato, que lida com eles diariamente, né, sabe bem desses problemas, qual a tua visão sobre alguma forma que a gente poderia implementar dentro da empresa para solucionar esses problemas, para conseguir crescer, evoluir e para que isso não torne a acontecer novamente? Eu acho que problemas a gente sempre vai ter, tá? Mas a gente tem que começar a acertar aqui dentro do nosso grupo, sabe? Eu acho que a gente tem que ter treinamento, primeiramente entre nós, o pessoal do operacional, sabe? O pessoal passar um treinamento para nós, a gente entender como se faz, para a gente não pegar uma coisa aqui e chegar lá só com um pouco, entendeu? Não adianta a gente pegar que nem hoje o ponto, me passo, eu como encarregado, como gestor, me passo o ponto, assim que funciona, e foi assim que aconteceu. É assim que funciona, vai lá e passa para o colaborador. E eu só passei o que foi me passado. Eu, como operacional, eu não tive um treinamento. Parar um dia, uma tarde, fazer um treinamento sobre o aplicativo do ponto, sobre os problemas que pode trazer. Não, isso é só a base de conversas pelo WhatsApp, às vezes direto com o Pablo, que também dá um baita auxílio para nós. Mas eu acho, não, tenho certeza. Tem que ter mais comunicação nossa aqui dentro da nossa empresa, principalmente treinamento, para depois a gente pegar e passar o treinamento certo para o nosso pessoal. Então, Abraão, agradecemos a tua participação, tua ajuda na nossa dinâmica. Tuas contribuições foram muito importantes e vão nos ajudar tremendamente para solucionar esses problemas. Boa tarde, pessoal. Eu vim aqui para trazer a conclusão da nossa dinâmica. Como vocês viram no vídeo anterior, a gente entrevistou o Ronaldo, que é nosso vigia aqui de Triunfo, tá? E ele falou para nós que a dificuldade que ele estava enfrentando, né, junto com a empresa, era a questão dos dos aplicativos para bater o ponto, né? Então, mexendo ali no telefone do Ronaldo, a gente conseguiu visualizar que hoje ele estava com 3 aplicativos no celular dele, que era o da Next, o Marcação 2.0 e o App, e que ele enfrentava mesmo assim, mesmo tendo 2 aplicativos ali do ponto e mais o Next que não tá mais funcionando, ele ainda enfrentava dificuldade e na maioria das vezes não conseguia bater o ponto, porque desloga a senha dele ali, o login, e ele não consegue acessar porque ele nunca lembra a senha dele, porque é uma senha difícil, que tem caracteres, que tem números e ele não lembra. Então ele sempre precisa se deslocar até a empresa e pedir auxílio ali do Abraão. A gente chamou o Abraão para conversar com ele, né? E o Abraão nos passou que realmente isso ocorre muito, que tem muito problema com o ponto, ele passa o mês todo ajustando o ponto dos vigias por causa que o aplicativo não funciona da maneira correta e principalmente porque o login cai, né? Então a gente entrou em contato com o Pablo, que é quem cuida hoje do aplicativo do ponto, do app e do Marcação 2.0, e quem faz todo esse processo para entender melhor o porquê que existiam 2 pontos de marcação de marcação da Sênior. E aí ele nos passou que é porque o Marcação 2.0, ele é um pouco inferior ao app, mas ele é o que funciona melhor, porque ele não desloga com tanta facilidade assim que nem o app. Mas que o mais completo é o aplicativo do app, né? Então a gente pediu para ele, para estar abrindo o chamado ali junto com a Sênior, para entender o que dava para fazer para a gente trazer melhorias, né, e solução para esse problema de estar caindo o tempo todo, a função de bater ponto sem internet. E o Pablo entrou em contato com a Sênior, tá? De princípio, após a reunião com a Sênior, né, que a gente teve de conclusão, ele queria entender se tinha como o app ser personalizado, né, e ele conseguia ajustar a senha de todo mundo junto. E a Sênior deu um retorno para ele dizendo que o app não pode ser personalizado, porque ele é um aplicativo mundial, né? Então ele não tem como ele ser personalizado especificamente para nossa empresa,
porque ele é um app que muita gente utiliza, tá? O segundo é um retorno de por que o login cai com tanta facilidade. E daí o login, ele cai sim, propositalmente, né? Ele dura uma semana e depois ele cai, porque se o colaborador fica o mês todo batendo ponto offline, o ponto não sobe para a gestão, o que pode acarretar em erros no pagamento. Então, o que acontece? Hoje o ponto, tu consegue bater ele através do app sem ele estar conectado na internet, só que para ele subir para a gestão, ele tem que logar na internet. O que ocorre é que as pessoas às vezes acham que pode bater o ponto sem estar conectado e acaba que o ponto não sobe. Então o login ele cai propositalmente. Por quê? Porque quando o login cai, para te conectar o login novamente, só se tu tiver uma conexão com a internet. Então já é proposital para o colaborador poder sim bater o ponto sem ter a internet, mas o ponto, as batidas subirem para a gestão de ponto quando ele obrigatoriamente precisa se logar novamente. O que acarreta em muito problema, porque a maioria dos nossos colaboradores nunca lembra nem do login, nem da senha de acesso, tá? Então, pensando nisso, a gente tentou trazer algumas soluções para esses problemas, tá? Então, a gente resolveu, conversando com o Pablo, padronizar as senhas com o CPF, o login e a senha com o CPF, tirar os caracteres especiais e a senha, aquela que é números e letras e caracteres, e trazer, sim, só uma senha com o CPF. O que vai demandar, claro, de uma logística grande, de um tempo, porque o Pablo, hoje, ele tem que fazer a alteração manualmente de um por um, tá? Mas a gente tá avisando isso ser feito ainda esse ano, né? De trocar todas as senhas dos colaboradores para CPF, tanto no login quanto na senha, para ser fácil eles conseguir, quando cair, se logar novamente, tá? E a outra solução é criar treinamento junto ao setor de treinamento básico de como acessar o app, tá? Por que eu tô falando tanto do app? Hoje existe sim o Marcação 2.0, só que em conversa com a Sênior passou pro Pablo que o app que o Marcação 2.0 não vai ser mais atualizado. Então, conforme o passar do tempo, não vai dar mais para bater o ponto no Marcação 2.0. Então, pensando nisso, o ideal é que a gente já comece a treinar o colaborador para que a gente venha já imediatamente, conforme o tempo, ele entender como que funciona o app, qual é os benefícios que ele tem em utilizar o app, porque hoje no app, além de bater o ponto, ele consegue ver os dias de férias, ele consegue ver o Olerite, ele consegue ver ali o informe de rendimentos, ele consegue ter muitos benefícios em estar utilizando o app, né? Coisas que o 2.0 não tem, que é a Marcação 2.0. Então, como ele vai parar de funcionar, não agora, mas mais pra frente, o ideal seria que a gente já começasse a trabalhar em prol de todo mundo conseguir acessar o app e utilizar ele da forma correta, diminuindo a quantidade de aplicativos que os colaboradores precisariam ter nos seus celulares, né? Hoje eles precisam ter ali o aplicativo do banco, que é a Mentory, mais o Ipple, que é do Olerite, do informe de rendimento, mais o app, que é para bater o ponto, e o 2.0, a Marcação 2.0, que também é para bater o ponto. Então, se a gente conseguir integrar tudo num só, né, que é o app, ele fica apenas com o aplicativo para ver o Olerite, para fazer informes de rendimento, para poder bater o ponto, e apenas um, que é o Mentory, para poder acessar o banco, né? Então, visando nisso, que a gente pensou que a gente precisa imediatamente começar a padronizar a senha com o CPF e o login com o CPF, e também criar treinamento básico, né, de como acessar o app. Então, junto ao setor de treinamento, eu acho que isso é muito importante, porque a gente venha aprender e entender quais são as funcionalidades que o app nos oferece e aprender e começar a treinar, né? Começar com o escritório, depois treinar os encarregados da rua e assim treinando todo mundo para que todo mundo consiga utilizar o app da melhor maneira possível, né? E entendendo como ele é bom e como ele vai simplificar, né, todos os aplicativos que hoje a gente tem, diversos aplicativos. Então é isso, né? Mais uma vez a gente consegue ver como é importante a gente ter o setor de treinamento dentro da empresa para que toda vez que a gente tente implementar um novo sistema ou queira inovar em alguma coisa, a gente consiga passar para os nossos colaboradores a melhor maneira de estar mexendo, como que ele funciona, quais são os benefícios que isso vai trazer. Então eu quero agradecer a atenção de vocês e que a gente possa continuar trabalhando junto aí para sempre trazer muitas melhorias para a empresa.